Hoje temos uma seleção de histórias sobrenaturais tão assustadoras que vão fazer até a sua sombra pedir demissão. Tô sentindo cheiro de medo. Eu trabalhava como policial e na minha cidade havia um bairro de alto padrão cheio de casas lindas. Quando entrei para a corporação, os veteranos adoravam contar histórias estranhas sobre um dos antigos moradores dali, um médico. Diziam que ele tentou realizar uma cirurgia em si mesmo. Aplicou anestesia na própria barriga para fazer um corte. Mas como não sentia dor, acabou cortando fundo demais. Tão fundo que se abriu completamente. Quando os policiais e socorristas chegaram, encontraram o homem ainda vivo, segurando as próprias vísceras. Ele morreu pouco depois. Anos mais tarde, fui chamado para atender a um caso de óbito, justamente naquele bairro. Quem me recebeu na porta foi a irmã mais velha da vítima. Assim que desci da viatura, senti algo errado. A casa, por fora, era impecável, mas havia uma energia pesada, quase doentia no ar. Na varanda, vi dezenas de latas vazias de energético espalhadas, e sobre uma mesinha, um tabuleiro Ouija. Aquilo me deu um arrepio estranho. Dentro, a família estava em choque. A vítima, vamos chamá-la de Emília, estava no porão. O outro policial que chegou comigo ficou no andar de cima. E eu desci sozinho. O porão era escuro e inacabado, iluminado apenas por 2 lâmpadas penduradas por cordinhas, uma em cada extremidade. O cenário era perturbador. Mais latas de energético pelo chão e outro tabuleiro Ouija sobre uma mesinha abaixo. Emília, de apenas 19 anos, estava pendurada pelo pescoço numa viga do teto, usando uma faixa elástica de exercício como corda. O corpo balançava levemente. Seu rosto estava inchado, azulado, e a expressão parecia congelada num grito silencioso. Ajudamos a retirar o corpo. Os pais contaram que ela passava noites acordada, bebendo energético e brincando com o Ouija. A irmã foi além. Disse que Emília acreditava estar conversando com o namorado, que já estava morto, e que ele a pedia para se juntar a ele. O clima naquele porão era sufocante, e não era só pelo corpo. Já vi muitas mortes, mas aquela cena me deixou marcado. 2 semanas depois, no mesmo dia da morte dela, atendi um acidente de carro horrível. Um conversível destruído após um capotamento. A mulher no banco do motorista estava com o pescoço quebrado, a cabeça virada para trás de uma forma impossível. A uns 8 metros do carro, o passageiro, com parte do crânio arrancada, estava estirado no asfalto. Quando peguei os documentos para identificação, percebi que eram os pais de Emília, mortos exatamente 14 dias após a filha. Tive de dar a notícia à irmã mais velha. Ela herdou a casa e o seguro, vendeu tudo e se mudou para tentar recomeçar. Mas, 1 mês depois, enquanto corria no bairro novo, foi atropelada. Ficou semanas em coma e morreu. Sabe o médico do começo da história? Era naquela mesma casa que ele morava. A mesma onde Emília tirou a própria vida.
Não sei se foi coincidência, maldição ou se ela abriu algo que nunca deveria ter sido aberto. Só sei que, desde que deixei a polícia e mudei de estado, nunca mais passei perto daquele lugar. E espero nunca mais passar. Em outubro de 2017, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava grávida de 7 semanas quando perdi meu marido. Naquele dia, saí cedo para o trabalho. Conversamos por mensagens de manhã. Ele dizia que estava animado para uma entrevista por telefone que teria mais tarde, mas reclamava de uma dor estranha na perna. Pouco depois, falou que ia até a farmácia comprar remédio. Mais ou menos 1 hora depois, tentei ligar para ver se ele tinha chegado bem em casa, mas ele não atendeu. Liguei várias vezes e nada. Isso não era típico dele. Continuei insistindo até que, finalmente, alguém atendeu. Era uma mulher, dizendo ser da polícia e pedindo para que eu voltasse para casa. Eu trabalhava num presídio e, com medo de que ele tivesse se envolvido em algum problema, larguei tudo e dirigi o mais rápido que pude. Ao chegar na rua, vi uma van branca com a palavra IML. Meu coração afundou. A policial que me esperava não deixou que eu entrasse. Disse que meu marido tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante. Depois confirmaram que foi uma embolia pulmonar, causada por coágulos na perna. Ele chegou em casa, trancou a porta e caiu. Gritou por ajuda. Os vizinhos ouviram, mas não conseguiram entrar. Conversaram com ele pela porta enquanto chamavam a ambulância, até que ele parou de responder. 1 semana depois do velório, a esposa do melhor amigo dele me ofereceu algo que eu, até então, nunca tinha aceitado. Uma limpeza espiritual e uma leitura de cartas feita pela mãe dela. Eu estava desesperada por algum tipo de resposta, então aceitei. A mulher me disse algo que ficou preso na minha mente. Que meu marido ainda não sabia que tinha morrido. Que sua morte foi tão repentina que ele continuava revivendo o dia, como se estivesse preso nele. E que eu era a única capaz de ajudá-lo a seguir em frente. Pediu que eu acendesse velas brancas e colocasse um copo de água para guiá-lo. Meses depois, já morando com meus pais, eu estava deitado no sofá quando senti meu corpo pesado, como se estivesse anestesiado. Não conseguia me mover. Quando consegui abrir os olhos, ele estava ali, sentado bem na minha frente. Parecia real, como se eu nunca tivesse partido. Antes que eu falasse, ele começou a dizer que estava nervoso com a entrevista de emprego, que queria minha ajuda para se preparar. Meu coração doeu. Com lágrimas nos olhos, falei que ele não iria para entrevista nenhuma, que aquele dia tinha sido o último dele. Expliquei sobre a dor na perna, sobre o coágulo, sobre como ele tinha morrido. Vi a confusão no rosto dele. Depois, um silêncio pesado. Pedi desculpas, disse que o amava. Ele não respondeu, apenas me olhou e sumiu. Acordei de repente e a cadeira em que ele estava sentado estava ali, na minha frente, mas vazia. Nunca mais sonhei com ele. Gosto de acreditar que, de alguma forma, ele finalmente entendeu e atravessou. Hoje, nosso filho tem 5 anos e às vezes ele conta sonhos em que o pai aparece, descrevendo detalhes que só nós dois sabíamos. Talvez meu marido tenha cumprido a promessa que fez um dia, a de nunca nos deixar sozinhos. Em 2021,
foi internado com pneumonia grave, em plena pandemia. As máscaras eram obrigatórias, a entrada de visitantes era restrita. Enquanto esperava para ser levado ao quarto, vi uma garotinha correndo pelo pronto-socorro. Vestia um vestido vermelho de bolinhas brancas. Ela passou perto de mim e saiu pela porta de vidro. Achei estranho. Nenhuma criança estava sendo permitida ali. Perguntei ao segurança se isso era permitido e ele respondeu sem hesitar que não, e que não tinha visto nenhuma criança. Mais tarde, já no 5º andar, peguei no sono e sonhei com ela. Só que dessa vez não estava correndo. Estava parado do lado de fora do pronto-socorro, chorando de raiva, com um martelo na mão. Quando ergueu a cabeça, gritou: "Pai, por que me deixou?" Virei e corri pelas escadas, mas a sensação era de que elas nunca acabavam. Minha respiração começou a falhar, e então olhei para trás, vi a menina flutuando me perseguindo, ainda chamando pelo pai. Acordei ofegante, cercado por enfermeiros, sendo colocado no oxigênio. Minha saturação estava perigosamente baixa. Quando contei o sonho para a enfermeira, ela empalideceu e perguntou se o vestido era de bolinhas. Confirmei. Ela disse que já tinha ouvido relatos idênticos de pacientes desde a década de 70. A história, contada de boca a boca entre os funcionários, dizia que, há mais de 40 anos, uma criança doente foi abandonada no hospital pelo próprio pai. Sem nome, sem registro, ela morreu sozinha. Vestia um vestido de bolinhas e foi enterrada no cemitério em frente, e as enfermeiras que cuidavam dela a apelidaram de Chá. Dizem que ela aparece apenas para certos pacientes, quase sempre à beira da morte, e todos, curiosamente, se pareciam fisicamente com o pai dela que a abandonou. Eu sobrevivi. Voltei ao hospital no ano passado para um check-up e não a vi mais. Não sei se foi sorte ou se ela apenas encontrou outro pai para seguir. Ano passado, foi um casamento no meio de uma mata. O lugar era lindo, mas depois de um tempo, resolvi me afastar da festa e caminhar até um riacho próximo. Foi lá que vi alguém parado, olhando para a água. Tinha uma marca de nascença no rosto, idêntica a um dos meus melhores amigos, que morreu num acidente de moto no ano anterior. Ele usava a mesma camiseta de edição limitada da nossa banda favorita, a mesma que estava vestindo no dia em que morreu. Até o cabelo era igual. Fiquei parado, tentando entender. Ele se virou, sorriu levemente e disse meu nome, como quem cumprimenta um velho conhecido. Eu pisquei e ele desapareceu. Desde que ele morreu, nunca tinha visto nada de estranho, além de sombras ocasionais que eu tentava ignorar. Sempre lembrava de uma promessa que ele fez, que se um dia partisse antes de mim, daria um jeito de me visitar. Não sei se foi um sonho acordado, uma coincidência impossível ou o cumprimento da promessa. A única certeza que tenho é que naquele instante senti ao mesmo tempo paz e medo, como se ele tivesse vindo para me ver, mas também para me lembrar de algo que ainda não entendi. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda trabalhava numa pizzaria de bairro. Era quase meia-noite e eu estava fazendo o que parecia ser a entrega mais distante que já tinha feito. Uns 20 minutos de carro, o que, no interior onde eu moro, não é nada absurdo. O pedido era grande, 4 pizzas grandes. Imaginei que fosse para uma festa e que eu ganharia uma boa gorjeta. O problema era o caminho.
estrada de terra, escuridão total e aquela sensação de que a mata ao redor te engole. Quando finalmente cheguei no endereço, fiquei confuso. Não era casa, nem sítio. Era um prédio velho, caindo aos pedaços, no meio de uma clareira cercada por árvores. Não havia carros, nem luz acesa. Parei o carro, mas antes de sair, liguei para o meu chefe, conferindo o endereço pelo menos 3 vezes. Ele, mal-humorado, mandou eu bater na porta. Conhecendo o gênio dele, eu sabia que voltar com 4 pizzas intocadas seria pior do que arriscar uma olhada. Respirei fundo, saí do carro e fui até a porta. Não tinha campainha, então bati forte. Silêncio. Bati de novo, já frustrado por estar gastando tempo e gasolina à toa. Foi aí que eu vi um som fraco, como algo se mexendo lá dentro. Bati mais uma vez, gritando que era o entregador. O barulho parou. Silêncio total. Eu já ia me virar para voltar quando percebi um rosto na janela. Não sei dizer se era homem ou mulher. Só lembro dos olhos, arregalados muito além do normal, fixos em mim. Aquilo me gelou até os ossos. Deixei as pizzas caírem no chão e corri para o carro. O motor só pegou na 3ª tentativa. Arranquei pela grama, voltando para a estrada de terra, mas algo estava errado. O carro balançava, rangia, e logo veio um barulho de raspagem metálica. Até que parou de andar. Saí para olhar. O coração parecia falhar a cada batida. Todos os pneus, todos estavam completamente rasgados, destruídos até o aro. Alguém tinha feito isso enquanto eu batia na porta. Corri de volta para dentro do carro e travei tudo. Eu estava perto demais daquele prédio. Se não fossem as árvores, eu o veria da janela. Liguei para a polícia. A atendente disse para eu não sair do carro e ficar na linha até a viatura chegar. Meus músculos tremiam sem controle. O breu da mata parecia infinito. Eu sabia que a polícia demoraria. E então, aconteceu. Enquanto eu olhava ao redor para garantir que ninguém se aproximava, meus olhos bateram no retrovisor. Atrás de mim, no banco traseiro, estava o mesmo rosto da janela. Agora eu podia ver que era uma mulher. Os olhos ainda mais arregalados e um sorriso lento se formando. Abri a porta e corri para a mata, sem me importar com o barulho. Só parei quando minhas pernas queimavam e o ar faltava. Me escondi atrás de um tronco caído e esperei. Minutos que pareceram horas, até ouvir sirenes. Corri de volta até a estrada, onde as luzes vermelhas e azuis iluminavam a noite. Contei tudo aos policiais, que investigaram o prédio e voltaram apenas com alguns objetos pontiagudos, iguais aos usados para cortarem os pneus. Nunca encontraram aquela mulher. E eu nunca mais fiz entregas. E assim, sombrios, aprendemos que o além não fica longe. Ele começa no canto mais escuro da sua própria casa. Se você não sentiu um arrepio durante o vídeo, é porque provavelmente já está morto e nem sabe. Então, deixa o like antes que eu tenha que desenterrar a sua empolgação. Inscreva-se e toque o sininho. Assim, garantimos que, nas quintas e domingos, às 19 horas, eu bata na porta da sua alma para buscá-la para mais um passeio. Agora me digam, qual desses relatos fez vocês jurarem que não vão mais andar sozinhos à noite? E não esqueçam de falar de qual canto sombrio do Brasil ou do mundo vocês me assistem, para que eu saiba exatamente onde mandar minha visita surpresa.
aproveita e clica na playlist que vai aparecer aqui no final do vídeo. E abra todas as portas proibidas. Só não me culpe se uma delas fechar atrás de você. Obrigado, sombrios, por mais uma vez se perderem comigo nos becos onde o medo mora. E lembrem-se, certas portas só se abrem sozinhas porque algo do outro lado quer sair. Tchau!